Olá, pessoal do segundo ano. Dando procedimento ao que a gente já estava vendo sobre fluxo de energia e agora as pirâmides ecológicas para finalizar o nosso conteúdo. Então, o que são as pirâmides ecológicas, pessoal? Na verdade, as pirâmides ecológicas, elas representam quantitativamente a quantidade de indivíduos dentro de um ecossistema e proporcionalmente o quanto será transferido de um nível trófico para o outro. Porque quando nós temos as pirâmides que a gente viu aqui, a de barra, ela não representa com precisão, proporcionalmente, quanto um nível trófico usa de energia em relação ao outro. Então, os pesquisadores e ecólogos resolveram fazer uma coisa que tivesse uma visualização melhor desta quantidade de matéria que flui de um nível trófico para o outro. Tá? Então, o que é então pirâmide ecológica? Então, ela representa proporcionalmente quanto de matéria flui de um nível trófico para o outro. Simples assim. Então, nós vamos ver o seguinte, nós temos 3 tipos de pirâmides. Tá? A gente tem a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Tá? Então, para a gente entender, só para relembrar, lembra que dentro de uma cadeia alimentar, fluxo de massa e de energia sempre vai do produtor para o consumidor, terminando nos decompositores. Mas para a gente aqui interessa o seguinte, a relação entre produtores e consumidores. Então, vamos lá. Pirâmide de número, que é essa primeira que nós estamos vendo aqui, pessoal. Pirâmide de número é quanto de alimento, ou seja, quanto de nível trófico do produtor vai servir para o consumidor. Então, pessoal, ela horizontalmente, ela mostra quanto de matéria flui. Pera aí, professor, eu não estou entendendo o negócio. O senhor está querendo dizer o seguinte, uma população de gafanhotos tem que comer tudo isso daqui de capim para ficar só com isso de massa, de matéria? Sim, pessoal, exato. Porque lembra o seguinte, à medida que eu vou andando de um nível trófico para o outro, se perde muita coisa para o ecossistema, se perde energia e massa. Por quê? Não é toda a massa que um predador come que vai ser utilizada para fazer massa dele. Parte vai perder em forma de energia, vai perder em forma de excretas, tá? E aí, pequena parte que vai formar estrutura, ou seja, a biomassa deste organismo. Então, por isso que a pirâmide de número aqui, ela representa quanto que eu preciso quanto de massa eu preciso de cada organismo para que chegue lá no topo da cadeia. Outra coisa, pessoal, ela sempre tem, as pirâmides normais, tem a base maior, tá? E a extremidade menor. Professor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso por causa do seguinte, eu posso ter uma pirâmide de número invertida, tá, pessoal? Então, eu tenho a pirâmide de número normal, que é aquela que vocês viram, a quantidade de capim que eu preciso para fornecer para um gafanhoto, só que eu tenho uma pirâmide invertida. O que acontece pirâmide de número invertida, pessoal? Justamente por causa da biomassa, porque se você for pensar, o tamanho de uma árvore que vai servir de alimento para cupins, os cupins têm a biomassa deles bem pequena, ou seja, eu vou precisar de um menor número de indivíduos para alimentar uma população com maior número de indivíduos, porque a biomassa não é a mesma. Então, nesse caso, temos uma pirâmide de número invertido, tá ok? No caso de pirâmide de biomassa, agora a gente vai ver, tá? Pessoal,
Pirâmide de biomassa, a gente já viu o seguinte, né? A biomassa, quanto maior a quantidade de biomassa dentro dos predados, menor a quantidade, menor o número de indivíduos para os predadores. O que nós temos aqui então na pirâmide de biomassa, né? Quantidade de biomassa, ou seja, massa de organismos, que vai servir para grilo, para aranha e para pássaro. Vejam o seguinte, a base é larga e a extremidade é fina. Ah, professor, mas pode acontecer dessa pirâmide de biomassa estar invertida? Pessoal, ocorre, tá? Isso ocorre principalmente em alguns ambientes aquáticos, tá? Que você pega sul do Oceano Atlântico, em que num determinado período, aquele chamado sazonalidade, a quantidade de bioplâncton, ou seja, de produtor, ela vai ser menor do que a de consumidor zooplâncton. Professor, isso não dá desequilíbrio? Não, não dá. Pelo seguinte, nessa sazonalidade, nessa determinada época do ano, as águas são frias, só que o aporte de ressurgência lá de sais minerais é tão grande para o desenvolvimento de fitoplâncton que, por menor que seja o número, ele vai suprir esse nível trófico do zooplâncton, que vai ter uma biomassa maior. Então, isso acaba suprindo esta falta num determinado período de tempo, pessoal. É muito curto, tá? É um caso atípico. Ah, professor, mas depois a pirâmide ela volta a ser normal. Não importa. O que importa é o seguinte, da base, da onde ela começa, a base ela tem que ser menor do que o próximo nível trófico. Eu já considero isso uma pirâmide invertida, tá? E por fim, pessoal, nós vamos ter aqui a pirâmide de energia. Pessoal, a pirâmide de energia, ela indica o seguinte, a quantidade de energia que é perdida de um nível trófico para o outro, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Indicado em quilocaloria metro ano. Então, observem o seguinte, eu tenho uma determinada quantidade de produtores para uma determinada quantidade de consumidores. Esta quantidade, eu estou falando em energia, ou seja, quanto de energia os consumidores necessitam, tá? Para manter o metabolismo deles, ou seja, quanto que ele vai ter que comer de produtor para manter a quantidade de energia dele adequada. Então dá uma olhada no seguinte, vocês veem o seguinte, que a base é larga e aí ela vai se estreitando. Ô professor, neste caso, pode ter uma pirâmide invertida? Pessoal, não existe pirâmide invertida para pirâmide de energia, tá? Então, a única pirâmide que é unidirecional, que flui numa única direção, é a pirâmide de energia, pessoal. Por quê? Porque a energia, pessoal, pensa o seguinte, ela não tem como voltar para o ecossistema, porque ela não é matéria, ela é energia. Então, à medida que os organismos vão comendo e vão perdendo essa energia em forma de calor, ela se dissipa para o ecossistema e isso não retorna aos componentes bióticos, que são os animais. Então, você nunca, prestem atenção nisso, em prova, isso é importante, tá? Vestibular perde isso de monte, é muito importante vocês verem isso. Pirâmide de energia é unidirecional, flui num único sentido, é a única que não retorna para os organismos, tá? E com isso a gente termina a nossa parte de pirâmides ecológicas, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui da explanação. Qualquer dúvida, já falei, entre em contato com o meu e-mail, peçam os slides, tá? E a gente vai trocando ideia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.